Mais de 40 milhões de brasileiros são descendentes de italianos. E essa relação com a comunidade italiana traz a nossa atenção para as eleições desse ano. Os italianos vão votar e formar um novo parlamento e tem brasileiros nessa disputa. Nós vamos conversar agora com a ex-deputada Renata Bueno, ela que foi a primeira brasileira a ser eleita no parlamento italiano e está ao vivo com a gente agora, direto da Itália. São 7h38 aqui pelo horário de Brasília, já na Itália, 12h38. Então, boa tarde para você, Renata, bem-vinda. Parece que travou um pouquinho a conexão com a Renata, é isso? Acho que até congelou a imagem dela. A Renata vai falar para a gente sobre as eleições que acontecem no final de setembro, lá na Itália, dia 25 de setembro, está marcada a votação e algumas personalidades brasileiras estarão na disputa. Antes da Renata, a gente vai trazer aqui mais informações, então, com o nosso correspondente, o Luca Bassani, ele que está na Europa e vai trazer para a gente informações dessa eleição italiana, que tem um pouquinho de pitada brasileira também, né, Luca? Bom dia para você. Boa tarde, aliás, aí também, né, Luca? Já boa tarde, né? Aqui já é boa tarde. Também é o mesmo horário que está a nossa entrevistada Renata, 12h35, mais ou menos, falando sobre as eleições da Itália, que elas vão acontecer no dia 25 de setembro, depois da dissolução do parlamento italiano pelo presidente da República, Sergio Mattarella, e também o primeiro-ministro Mário Draghi deixando o cargo consequentemente. A gente vê que a América do Sul tem direito a 3 vagas no legislativo italiano, melhor dizendo, 1 para o Senado e 2 para a Câmara dos Deputados, e temos personalidades, a exemplo do antigo campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, que vai concorrer pelo partido Fratelli d'Italia, o partido Irmãos da Itália, que é considerado de extrema-direita na Itália, de Giorgia Meloni, e muito provavelmente seja a candidata com maior chance de ganhar. De qualquer maneira, Fittipaldi disse que vai lutar pelos direitos dos descendentes de italianos no parlamento, assim como o outro candidato, Andrea Matarazzo, ele que também já foi embaixador na Itália, já foi candidato à prefeitura de São Paulo, e ele é do Partido Socialista Italiano, esse aí já de esquerda, e muito provavelmente também disse que quer lutar para que não haja limite geracional para a transmissão da cidadania italiana. Eu, como voto na Itália também, sou cidadão italiano há muitos anos, é algo que me interessa bastante, vou votar também, é possível votar pelo correio, no dia 25 de setembro, até mesmo antes, nós já recebemos nas nossas casas todos aqueles que estão inscritos, de acordo com o AIRE, né, o Anagraf, que é uma entidade para diretamente você fazer todos os seus documentos e também o seu voto, e depois acompanharemos todos os resultados, lembrando que a comunidade italiana em todo o mundo é muito grande, principalmente no Brasil, Argentina, Uruguai e Chile, além, é claro, nos Estados Unidos e Canadá, localidades onde passa aí de milhões, inclusive se somar todos os descendentes italianos fora da Itália, ultrapassa os 60 milhões de italianos que vivem no país. E deixando o Luca aqui com a gente, agora sim acho que a Renata Bueno está liberada para conversar com a gente, entra nesse bate-papo. Renata, boa tarde, seja bem-vinda no Jornal da Manhã. Olá, Elisângela, olá, Vitor, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Renata, é uma honra poder falar com você também. Então, essa é a segunda vez, né, que você faz parte aí e tenta também o parlamento. E falar que você ajudou a viabilizar também a questão da Lei Rouanet, foi isso? Isso, nós trabalhamos na época na Itália essa lei de incentivo à cultura, porque quando eu cheguei lá como deputada, eles estavam cortando 70% de investimentos públicos para a cultura. Então, foi uma ideia que eu tive, trabalhamos durante um ano nessa transcrição legal, né, usando como base a lei brasileira, e aí conseguimos fazer isso ser aprovado no primeiro artigo da reforma da cultura na Itália, tendo aí um belo exemplo como a reforma do Coliseu e vários outros monumentos importantes na Itália. Renata, e uma curiosidade, quais são os critérios para que alguém concorra a uma vaga no parlamento italiano? Imagino que seja necessária a cidadania italiana, né? O Luca, que estava aqui com a gente, vai participar da conversa também, estava dizendo que ele, por exemplo, tem cidadania italiana. Então, ele poderia ser candidato. É esse o requisito mínimo ou tem outras exigências? Quais são? Isso, a Itália é o único país no mundo que reconhece esse direito aos italianos, né, que vivem fora do país, com direitos iguais. Veja, eu fui deputada, não só uma deputada como todos os demais, mas inclusive eu fui líder de bancada, então nós temos as mesmas prerrogativas quando eleitos. E para ser eleito, a gente precisa, sim, ter a cidadania italiana e só. Não precisa ter outras questões, por exemplo, de saber falar língua, o que é um erro, né? Porque você vai ao parlamento, você precisa tanto entender aquilo que está sendo discutido, como saber se colocar e propor as suas ideias. Então,
a língua, a gente coloca isso como uma ética do candidato, como poucos falam e poucos sabem chegar lá fazendo um bom trabalho nesse sentido. Mas o único requisito realmente é ter a cidadania italiana, que é o direito ao voto e ser votado. Inclusive, você quer que esse trâmite seja facilitado da cidadania italiana, né? Uma das suas prioridades aí. Sim, eu presido o Instituto de Cidadania Italiana, foi um instituto que nós fundamos quando eu fui deputada, justamente para a gente poder dar um pouco mais de informação, que existe uma demanda enorme no Brasil para fazer o reconhecimento de cidadania. Todo mundo que nasce sangue de cidadão tem o direito de ser cidadão também. Então, é um direito que a gente tenta facilitar, e inclusive quando eu fui deputada, nós fizemos o protocolo do Pacto de Haia, onde o Brasil passou também a reconhecer todos os documentos civis de forma muito mais fácil para qualquer trâmite, né, de cidadania, de histórico escolar para quem quer estudar, das empresas. Então, existia muito mais burocracia, o que hoje já conseguimos facilitar durante o meu trabalho. E, claro, a gente tenta sempre melhorar também os serviços consulares, que é a alta demanda aí de quem já tem a cidadania. Você, Luca, sua pergunta. Pois é, prazer conversar com a senhora, deputada, antiga deputada, melhor dizendo, mas mesmo assim teria uma pergunta relacionada à configuração política da Itália no momento. A gente vê que a União, né, pelo menos a coalizão de centro-destra, de centro-direita, assim chamada, mas na verdade é mais a extrema-direita com Giorgia Meloni e Matteo Salvini, tem muita chance de ganhar. Como que uma vitória possível dessa coalizão pode afetar o processo de cidadania dos imigrantes italianos, ou pelo menos dos descendentes de italianos, considerando que a plataforma deles é muito baseada na anti-imigração? Pois é, veja, na verdade nós não somos considerados imigrantes, né? Nós somos considerados cidadãos italianos que vivem fora do território. Então, a nossa esperança é que nada seja tocado, pelo contrário, que melhore essa espécie de reconhecimento, que a gente consiga aprovar algumas leis que eu já tentei quando deputada, no sentido do reconhecimento de via materna, para quem vem de linha de mães, que não era reconhecido, enfim. Tem vários pontos aí que a gente precisa ainda melhorar. Eu sou sempre de centro, né? Mas ontem mesmo fazia uma reunião online com um grupo grande de profissionais que fazem a cidadania na Itália, e eles me diziam isso, que a esperança, independente, né, de quem ganhe, mas é que o próximo governo dê um pouco mais de atenção a esses imigrantes, né, esses descendentes que estão em todo o mundo, para que tenham a cidadania reconhecida. Então vamos lutar por isso, sem dúvida, porque é o nosso direito, e isso é constitucional. Sangue de sangue é sempre italiano. Agora, Renata, queria que você desenhasse para a gente, até para quem não acompanha tão de perto, como é o caso do Luca e a política italiana, como é que está o cenário? Tem uma polarização entre esquerda e direita, algo parecido com aquilo que está se desenhando, por exemplo, aqui na eleição presidencial do Brasil? É um sistema político diferente, né? É bom ressaltar isso, né? Não é um sistema presidencialista como o nosso aqui do Brasil, né? Tem a figura do primeiro-ministro, então queria que você detalhasse para a gente como é que é o funcionamento do governo italiano, a relação com o parlamento e como é que estão as duas forças aí, se são só duas as forças principais, esquerda e direita, ou tem uma presença maior de um grupo de centro. A gente falou aqui de dois personagens importantes ou que chamam muita atenção, o Emerson Fittipaldi, que vai concorrer pelo Partido dos Conservadores, né? Não sei se é essa a nomenclatura, você vai me corrigindo aqui se eu estiver enganado. E o André Matarazzo, mais alinhado à esquerda, né? São essas as duas forças principais? Como é que estão as coisas por aí, Renata? Isso, na verdade a Itália é o sistema parlamentarista, né? Então quem já acompanha a política italiana, quem é o ítalo-descendente, conhece um pouco esse sistema, e quem gosta de política também, porque é um sistema bastante conhecido no mundo, esse parlamentarismo, que eu, como deputada no parlamento, tive a experiência de experimentar, conhecendo, né, o que já era o sistema brasileiro, mas gostei muito porque o parlamento acaba sendo o coração do país e tudo é tocado, administrado por ali na política, né? Todo mundo fala, é instável o governo, mas na verdade quem é estável é o parlamento, que é a representação direta do povo. Então é muito interessante isso. Se o governo não está bem, desmancha o governo e cria um novo. Isso acontece com bastante frequência. E o parlamento segue forte, né? Nós tivemos aí já há alguns anos um pouco de prevalência do centro-esquerda, mas eles não chegaram a ter maioria para governar, então foram sempre criados acordos para ter governo nesse sentido. E agora, nessa eleição, quem está liderando aí as pesquisas realmente é o centro-direita. Essa é a visão aí para as próximas eleições. São conceitos um pouco
preocupante só no sentido da anti-Europa, né? Então, a gente preza muito pela União Europeia, a gente sabe que a União Europeia deu muita força para a Itália, principalmente na questão econômica, agora com a crise, pandemia, etc., mas a gente sabe que o povo também está querendo novidade, né? Então, isso acontece no Brasil, quando fica pulando de um polo para o outro, sempre na esperança de que algo melhore. E na Itália não é diferente. Veja, eu sou de um grupo de centro, né, um grupo bastante importante, que é do ex-primeiro-ministro Matteo Renzi, tenho muita amizade com ele, com todos os deputados que ali estão. E a gente tem realmente essa flexibilidade de se interessar por aquilo que a direita coloca ou aquilo que a esquerda coloca. Então, nós estamos muito focados, eu, principalmente aqui na América do Sul, na nossa defesa, que é dos italianos que vivem aqui e, claro, acompanhando também o que é melhor para a Itália. E, Renata, essa reforma constitucional traz um reflexo para vocês no parlamento? Não, na verdade, a reforma constitucional, nós não temos nada muito previsto agora, né? Então, começando um novo mandato, a reforma vai ter aí uma nova cara, né? Nós tivemos uma tentativa de reforma em 2016 com o Matteo Renzi, agora nós tivemos esse corte de 1/3 dos parlamentares, que aqui na América do Sul, na contagem rápida dos votos, porque não teve tempo de fazer uma nova lei eleitoral, então acabou que cortaram metade das vagas, né? Então nós estamos aí com uma vaga para o Senado e 2 para a Câmara. Então eu para a Câmara dei Deputati, né? Eu estou concorrendo como deputada, como eu já fui no primeiro mandato de 2013 a 2018. Em 2018 eu não fui reeleita por legenda, né? Então, justamente fui a mais votada no Brasil. Em todas as eleições que eu participei, eu sempre fui a mais votada com o número de preferências, né? Que é quando as pessoas escolhem realmente o candidato. Então, eu estou com bastante esperança de voltar ao parlamento, até por muita solicitação dos próprios seguidores nas redes e pela fusão que nós fizemos com a lista dos argentinos, que é a USEI, justamente porque nós temos que pensar em alianças para garantir esse espaço agora, que é muito pequeno. Então, eu estou num trabalho bastante forte, tenho muito carinho, muito reconhecimento aí de toda a comunidade no Brasil e com bastante esperança aí de voltar a ser uma parlamentar italiana defendendo os nossos interesses, até porque também sou a única mulher, é importante dizer isso, né? Eu não só fui a primeira pessoa nascida no Brasil a ocupar essa vaga, mas agora sou a única mulher candidata entre Brasil e Argentina nessa vaga mais uma vez. É um ambiente... A política já é muito machista, né? E a política italiana é um pouco pior aqui no exterior. Lá no território, não. Nós temos uma participação importante feminina na política, mas aqui fora é muito machista e a minha participação acaba trazendo essa cara um pouco mais feminina, um pouco mais mama para a política italiana. Luca. É muito interessante os relatos. O que eu gostaria de perguntar também é relacionado às próprias dificuldades econômicas que passa a Europa nesse momento. Nós sabemos que o primeiro-ministro Draghi foi brilhante, pelo menos na recuperação pós-Covid, e depois não tinha sustentação política. No aspecto interno, qual a senhora acha que deve ser o caminho que a Itália deve tomar, principalmente considerando que o país sairá dividido? A gente até olha algumas das pesquisas, né? Lembrando que na Itália, 15 dias antes das eleições, não pode ser mais divulgada a pesquisa. Acho que é um ponto interessante também de mencionar. Mas fora isso, a gente vê que o país vai estar praticamente 47%, 49%, 50% da direita e depois uns 40% da esquerda e uns 10% de indecisos. Qual vai ser o desafio do país, né? Quais as medidas essenciais que o país deve tomar para melhorar essa questão econômica nesse momento de guerra, principalmente? Pois é importante, enfim, a gente tem aí uma situação que Draghi era uma pessoa muito reconhecida internacionalmente, muito respeitada a nível de Europa, né? Aqui, talvez na América do Sul não tanto, mas a gente sabe que ele exerceu um papel fundamental na questão do euro, enfim, ele foi presidente do Banco Central Europeu e ele estava fazendo um trabalho muito bem feito, sobretudo porque no período pós-pandemia a União Europeia disponibilizou um recurso muito importante para a Itália, que foi o país mais atingido, né, pela pandemia. Lembrando, lá no começo foi o país que realmente recebeu muito forte a doença, enfim, a contaminação. Então, ele estava realmente exercendo um trabalho importante, ele tem uma técnica muito boa, mas ele não tem a política. Então, nesse tratar,
os projetos de lei, os decretos para serem aprovados em massa, acabou tendo aí desacordos com o grupo da maioria que o apoiava. Então, essa foi a queda do governo e como já era um governo técnico, não tinha muito tempo para poder reconstituir o novo governo, o presidente Mattarella, então, decidiu rapidamente desmanchar esse governo, dissolver e chamar uma nova eleição rápido mesmo, porque eles precisam já dar continuidade nessas aprovações, porque senão a gente perde todo esse recurso e também já fechando o ano aí com balanço anual, etc. Então, a questão é muito importante nessa retomada do parlamento, né, que venha com força, que venha com uma representatividade realmente do voto, porque nós tivemos aí uma legislatura muito difícil. Lembrando que o parlamento vem eleito pelo povo e o parlamento é quem elege, é quem dá o voto de fidúcia, que a gente chama, né, que é o voto de confiança para a criação do governo e também elege o presidente da República. Então, tudo feito aí pelo parlamento, tá? Mário Draghi, uma pena que sai, né, um pouco manchado por essa situação, mas é uma figura que merece o respeito, sim. Renata, muito obrigada pela sua participação aqui e boa sorte nas eleições. Eu que agradeço, Elisângela, a todos vocês e sigam aí acompanhando a gente pelas redes. Um abraço. Obrigado, Renata. Agora, Luca, queria aproveitar a sua presença aqui com a gente, até para tirar uma dúvida, uma curiosidade. No começo aqui da conversa, você estava falando que participa da eleição italiana, né? Você vota também na eleição italiana, agora você está na Polônia, e aí você falou que vota por correio, é isso? Explica para a gente como é que funciona, porque é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem muitos questionamentos em relação ao sistema eleitoral brasileiro, dúvidas sobre a segurança, com o sistema de votação presencial e eletrônico, urnas eletrônicas. Imagino a confusão que não seria se tivesse voto por correio aqui. Como é que funciona isso? Tem questionamentos aí na Europa também? Queria que você explicasse para a gente. Você recebe uma carta antes e aí tem que devolver essa correspondência? Como é que funciona esse voto por correio aí na Europa? Olha, muito interessante a pergunta, eu aproveito para explicar. Apesar de eu viajar bastante, a minha residência fixa é na Alemanha. E perante ao consulado italiano dentro da Alemanha, ou embaixada italiana dentro da Alemanha, eu tenho que estar registrado para também estar em dia com os meus documentos, tanto de identidade quanto documentos eleitorais. O que acontece? Para aqueles que não moram dentro da Itália, as correspondências são enviadas cerca de 2-3 semanas antes do pleito, chegam na minha caixa pelo correio. Eu recebo uma cédula, como qualquer outra pessoa que vai no colégio eleitoral no dia da votação, tenho que fazer o meu voto, colocar num envelope, que esse assim é selado, e devolver no correio e já está selado, ou seja, eu não preciso nem pagar porque o voto deve ser gratuito e um direito a todos. Quando esse documento chega no consulado de volta, o voto é contabilizado como de qualquer outro. Os italianos também fazem o voto por papel, mas muitos deles vão diretamente a uma escola, né, como a gente vai no Brasil para a nossa urna eletrônica, eles vão para fazer o voto numa urna física, né, em papel, e assim depois é tudo contabilizado no final do dia, muito parecido com o que acontece na Alemanha, na França, em Portugal e outros países da Europa. O interessante é que é um direito a todos os italianos que vivem fora, que estão de acordo estão em dia com os seus documentos, além, é claro, de ser uma democracia direta. A Itália tem muitos referendos, muitos plebiscitos, qualquer reforma constitucional, qualquer pequeno detalhe que o parlamento esteja em dúvida, eles mandam esse questionamento para a população. Eu também recebo por correio, posso participar de todos os referendos. Ultimamente, sobre uma reforma no sistema judiciário, que todo mundo participou e venceu, de certa forma, essa mudança. Então, é muito interessante como se dá o processo. Em relação às dúvidas, aqui na Europa não há tanta dúvida em relação à lisura do processo eleitoral, pelo menos nas verdadeiras democracias do continente, Alemanha, Itália, França, todo mundo acredita, é tudo feito com várias vistorias de múltiplos partidos, então isso não é uma questão por aqui. E no dia da eleição, quando eu tiver as cédulas, também posso mostrar aqui e vou mostrar para vocês como é que funciona esse processo tão interessante. Muito bem, a gente vai aguardar. Então tá chegando, né? No final de setembro tá marcada a votação. A gente volta a conversar sobre isso então. Valeu, Luca. Você volta ao longo ainda do Jornal da Manhã de hoje com outras informações, outros destaques aí da Europa. Bom trabalho por aí. Até já.